Olá, boa noite. Vamos para o culto? Ontem nós começamos o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje nós vamos ler o item 3. Espero que todos possam estar bem, que nós possamos estar junto de Jesus, nos nossos corações, nossa mente, elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, cuidar daqueles que mais precisam. Nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos por todos estes que necessitam tanto, e nós também precisamos de Ti. Entre em nossa casa, Jesus, e venha participar conosco desse banquete de luz, desse amparo. Auxilia todos estes que necessitam da sua luz, do seu amor, do caminho da verdade e da vida. Chegue até os lugares, Deus, onde as pessoas mais precisam, principalmente estes. Que eles possam ser levados para hospitais e escolas onde serão amparados, esclarecidos, cuidados, acolhidos. Principalmente todos estes que desencarnando por causa da Covid, com medo, aflito, que todos possam, Deus, sentir a sua presença nesse momento, Jesus. Que eles possam se sentirem acolhidos e aconchegados nesse amor. E todos aqueles que ficam, que todos eles também possam sentir fortes, confiantes, para continuar a jornada, mesmo que duro possa ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, os profissionais cansados que estão lutando para salvar vidas. Nós rogamos por eles, Senhor Jesus, cuida de cada um. Amigos benfeitores, companheiros de Jesus, nós gostaríamos de fazer parte desse reino. Nós, Senhor, estamos aqui suplicando a vós que possamos ter o que dar, para poder ajudar a servir. Que assim seja, Senhor. Boa noite. Cacá, que bom você estar aí. Cássia, minha irmãzinha, que ótimo. Sejam bem-vindos. Vamos colocar nossa água, porque o culto, a gente coloca a água e durante o culto que a gente vai fazendo, a gente vai lendo, vai aprendendo, vai estudando, a gente vai analisando, mentalizando, o remédio vai sendo colocado. E coloca aí para os familiares também, para que todos possam ser acolhidos nesse momento. São muitas pessoas que estão necessitados desse auxílio, né? São muitas pessoas. E nós podemos contribuir com amor, com boa vontade, com carinho, enviando nosso sentimento, nosso pensamento a todos estes que estão necessitados de ajuda.
o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Ontem nós lemos o 1 e o 2, o item 1 e 2. E ele vem, o que é preciso entender por pobres de espíritos, e ele vem trazer que os pobres de espíritos são os humildes. Ele diz que é deles o reino dos céus e não dos orgulhosos. Então, dos humildes, aqueles que são capazes de entender na sua alma, no seu coração, de sentir o que Jesus vem trazer para nós. E hoje, que lugar nós ocupamos para poder servir? Todo aquele que se eleva será rebaixado. E Jesus vem trazer uma parábola para nós. Naquela hora, chegaram-se a Jesus seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que, se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Ali está falando da pureza, né? O que as crianças vêm trazer? Essa pureza, essa inocência que acredita. Quando nós pais falamos para as crianças que ao machucar, que a gente fala assim, vai sarar, eles acreditam. E por que, né, que quando a gente cresce, a gente escuta Deus falando isso para nós, vai sarar, mas nós não acreditamos, nós duvidamos. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. E ele disse: que queres tu? No livro Boa Nova, Jesus traz, Humberto de Campos conta para nós qual foi o sentimento da mãe de Pedro, de João e de seus dois filhos, que é João, deixa eu ver qual que é o nome do outro que eu esqueci aqui. João e... quem lembra? Pode falar. Olá, Luísa, seja bem-vinda. Vou lembrar o nome deles, esperem um pouquinho. E vou achar. Eles contam como que foi, né? Porque a mãe deles, a mulher de Zebedeu, né? Que ele fala, a mãe dos filhos de Zebedeu. É bem interessante, né? Como é que esse povo falava antes. A mãe dos filhos de Zebedeu. Não é a mãe dos filhos dela, não. É muito interessante a forma como era tratado as mulheres, né? O filho era só do pai. Boa Nova. No livro Boa Nova. E aí, quando eles falam para a mãe que vai seguir Jesus, aí a mulher e os pais deles, né, conversam entre si
E ela fala assim, mas quem que é esse, né? Então ela entende que ele seria um rei. Como todas as pessoas estavam entendendo que Jesus seria o rei. E aí ela vai até Jesus com a intenção de que colocar os filhos dela como um à direita e o outro à esquerda de Jesus. Ela estava esquecendo todos os outros apóstolos. Ela estava ali pensando somente nos seus filhos. E aí Jesus vem trazer uma pergunta para ela, né? Zebedeu. Eu quero achar o nome dos filhos. Família de Zebedeu. Tiago e João. Vou até anotar porque eu não quero esquecer nunca mais. Então é Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Isso é bom para a gente aprender, né? É assim que a gente vai aprendendo. Então, Tiago e João são os filhos de Zebedeu. Jesus faz uma pergunta para a mãe deles, bem interessante. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse, que queres tu? Respondeu ela, dize que estes meus 2 filhos se assentarão no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E respondendo Jesus, disse, não sabeis o que pedis. Pois podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles, podemos. Então, Tiago e João afirmou para Jesus, podemos. Jesus disse, é verdade que haveis de beber o meu cálice. E os 2 bebem do cálice deles, porque eles vão até o fim junto de Jesus. Né? Seguindo como apóstolos, né? Eles estavam ali trabalhou junto com Jesus até o fim. Mas, pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai tem preparado. Ou seja, a tarefa ainda era maior. Então, para que pudesse sentar à direita e à esquerda de Jesus, precisavam ter condição e vencer fazendo a tarefa que é viver nesse mundo, sem ser desse mundo, amando infinitamente. E quem ama, perdoa. Então, é tudo junto, né? E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Claro, né? Como assim que a mãe vai lá e fala assim, não, meu filho vai sentar à direita e à esquerda. Aí os outros falam assim, mas como assim os 2 vão ficar lá à direita e à esquerda e nós vamos ficar onde? Era claro, né, que eles iam falar, era óbvio isso. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse, sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercem sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Porque entre os poderosos lá, né, é tipo hoje, né?
Vamos colocar aqui na nossa condição de entendimento. Você conhece o rei, ou você conhece... Vou colocar no rei. Você conhece o rei, e aí você vai e pede. Você é meu amigo, então você poderia me dar um lugar lá para eu poder trabalhar junto com você. Eu sou de confiança, né? Então eu posso trabalhar aí junto com você. Assim funciona. Só que Jesus fala para eles assim, ó, se quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. Então, para ser maior, precisamos servir ao outro. Então, o outro vai vir e vai nos tratar muito mal. Nós continuaremos servindo. Assim nós seremos maior, porque nós vamos vencer o orgulho, a vaidade, vencer esses sentimentos de raiva, de desaforos, esses sentimentos que vêm quando a pessoa nos maltrata, né? E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Então a gente ainda teria que passar por essa situação ainda, de servir sem reclamar. Igual um escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, então a gente não poderá cobrar nunca de ninguém que ainda venha nos servir. Aí eu fiz o melhor que eu podia, eu fiz para você, agora você tem que fazer para mim. Não podemos fazer isso. Mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. E ali, nesse livro, que é o capítulo 4 do Boa Nova, a família de Zebedeu, eles falam que esses dois, né, chegaram a dar a vida. E um deles, que é João, ele vem depois a reencarnação de Francisco de Assis. Boa noite, Nilce. E ele, como reencarnação de Francisco de Assis, ele dá a sua vida, assim como João também deu a sua vida. Por isso que ele fala que eles beberiam o cálice com eles. João foi para Pátimos e foi colocado dentro de uma panela de óleo quente para que ele morresse, parasse de falar de Jesus, porque eles já não aguentavam mais, não conseguiam mais calar João. Mas antes dele conseguir fazer isso, ele converteu todo mundo daquela ilha de Pátimos. Os soldados já estavam convertidos, ele falava com os passarinhos, ele falava com os peixes, ele falava com as flores, ele falava de Jesus para tudo e todos. E quando os governantes mandam colocar ele nesse caldeirão de azeite quente, e ele sai de lá vivo, os soldados, entre eles, combinam e falam assim, não, ele está morto, porque quem que ia acreditar que ele ia estar vivo? Não, ele está morto. E liberta João. E João vai para um lugar e ele segue, continua fazendo, ele já está mais velho, ele continua fazendo, servindo Jesus, ajudando as pessoas. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam ali observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe esta parábola. Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais considerada que tu, convidada pelo dono da casa, e que vindo este
que convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este. E tu, envergonhado, irás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isso então de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Então Jesus ainda vem ensinar como a nossa conduta, né? Como a gente precisa se posicionar nesse mundo. Não achar que nós temos que ser o primeiro, para que a gente não passe essa vergonha. Quem é o dono dessa casa? Quem é esse que convida? E se a gente faz a nossa parte, né, se a gente está ali servindo com amor e estamos ainda, como é que é? Se nós estamos, vosso servidor, e que o entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Então, para a gente querer estar numa condição de mérito, nós temos que estar a gente precisa estar bem ciente de que nós não seremos aqueles que estarão em destaque. Nós seremos aqueles menorzinhos, os mais humildes, os pequenos mesmo. Por isso que ele fala os pequenos, né? Os pobres de espírito. Nessa condição de humildade. E ali a gente será chamado, convidado para fazer parte desse banquete e sentar ainda ao lado de Jesus. Mas quando a gente já chega querendo estar à frente de todos, achando-se merecedores, nós podemos ser chamados para sentar lá no último lugar. Isso que eu li, está em Mateus, capítulo 18, 1 a 5, capítulo 20, 20 a 28, e Lucas 14, 1 e 7 a 11. Estes ensinamentos estão de acordo com o princípio de humildade, que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade, prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou com estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Ele toma uma criança como exemplo na simplicidade de coração e diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Ou seja, aquele que não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de ser infalível. O mesmo pensamento fundamental se encontra neste outro ensinamento, que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor e também neste. Todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem confirmar os ensinamentos exemplificados e mostrando-nos que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra. E frequentemente são bem pequenos lá aqueles que foram os maiores e os mais poderosos na terra. É que os primeiros levaram, ao morrer,
aquilo que faz unicamente a verdadeira grandeza no céu e não se perde. As virtudes, enquanto os outros tiveram que deixar o que fazia sua grandeza na terra e que não se eleva, a riqueza, os títulos da glória, a nobreza. Não tendo nenhuma outra coisa, chegam a um outro mundo sem nada, como náufragos. Então esse aqui que é o grande problema hoje de nossos desencarnes, né? Olá, Iris, boa noite. E aí, como nós, se a gente desencarnar hoje, como que nós estaremos chegando ao plano espiritual, ao reino de Deus? Como nós chegaremos lá? Nós chegaremos lá levando dessa terra riqueza, os títulos, a glória, a nobreza? Nós não vamos levar nada. Chegaremos lá de mãos vazias. Mas, se a gente está buscando a nossa melhoria íntima, a nossa condição de educar moralmente os nossos sentimentos, os nossos atos, ali nós estaremos levando alguma coisa, né? Acendendo a nossa luz. Boa noite, Fabiano. Seja bem-vindo. Então, a gente precisa estar observando como nós chegaremos no plano espiritual. Porque será muito triste nós chegarmos lá, a gente fazer essa passagem onde eu deixo o meu corpo, onde eu deixo a minha casa, deixo os meus familiares, deixo o meu trabalho, deixo todas as coisas que estão sob a minha tutela e chego do lado de lá, faço essa mudança, né? Eu estou aqui atrás da mesa e eu chego do outro lado da mesa, deixando tudo isso aqui atrás. E eu chego do lado de lá e olho e falo assim, e o que eu estou levando? Nada. Aí vai ser muito triste para nós. Muito triste. Mas se a gente puder olhar e ver que há luz, porque a gente tem confiança em Deus, porque a gente confia, e aí desta forma a gente sabe que todos aqueles que ficaram serão protegidos e nós também estaremos protegidos. E ali ainda tem outra situação, porque nós agradeceremos a Deus a condição, a oportunidade que nós tivemos de tudo que Ele nos colocou sobre a nossa guarda, sobre a nossa responsabilidade, todos os nossos talentos. Agora está na hora da gente mostrar os nossos talentos. Então, nós precisamos observar quais são os nossos talentos. Porque já pensou a gente chegar do outro lado sem saber nem quais são os nossos talentos? E aí a gente também não usufruiu desses talentos em benefício de alguém, para alguém, em benefício de alguém, não, em benefício para alguém, né? Beneficiando alguém com os nossos talentos. E são vários talentos que a gente tem. Fabiano, que toca lindamente, e ensinando a filha dele, que a gente fica vendo aí, ó, se ele faz isso, levando alegria para as pessoas, olha que lindo usando os seus talentos. E nós vamos vendo, a gente vai descobrindo os nossos talentos de cada dia. Eu faço, a gente faz uma comida gostosa e leva para alguém que está precisando. Estamos usando o nosso talento. São coisas corriqueiras. Nós conseguimos
ter o ato da escuta e não interromper, não colocar nossa posição, mas escutar o outro e deixar que ele ali faça como se nós fôssemos o psicólogo dele naquele momento, e ele vai falar e vai sair dele tudo aquilo que ele está quase explodindo. Estamos exercitando mais um talento. E assim vai, são vários talentos que a gente tem. Se nós temos na nossa mão, nas nossas mãos, nós temos aqui energias sagradas, que com o amor nós podemos ter o ato da cura, levar esse lenitivo para as pessoas. Ali nós estamos usando também o nosso talento. Então, os nossos talentos são todos aqueles que ninguém nos tira. Nós já possuímos, nós aprendemos e adquirimos. Então, são muitas coisas que nós podemos fazer um trabalho lindo com as pessoas. E é que os primeiros levaram a morrer. Peraí, gente, deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu perdi o lugar que eu estava. Peraí. O Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando-os e mostrando-nos que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e frequentemente são bem pequenos lá aqueles que foram os maiores e os mais poderosos na terra. É que os primeiros levaram a morrer aquilo que faz unicamente a verdadeira grandeza no céu, e não se perde as virtudes, enquanto os outros tiveram que deixar sua grandeza na terra e que não se leva a riqueza, os títulos, a glória e a nobreza. Não tendo nenhuma outra coisa, chegam a outro mundo sem nada, como náufragos, infelizes, que perderam tudo, até mesmo suas roupas. Conservaram apenas o orgulho e torna sua nova posição ainda mais humilhante. Já pensou? Pois vêm acima deles, resplandecentes de glória, aqueles que humilharam na terra. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado como nós tratamos o outro. Que às vezes a gente está numa condição, não vou nem falar que a gente está numa condição melhor, não, porque isso é da alma. Porque tem muitas pessoas que são ricas, que têm muita coisa e trata as pessoas com grandeza, na sua humildade, no seu... olha para o outro e vê o que ele tem de melhor. E ali faz com que o outro seja grande também. E já tem pessoas que mesmo pobres, que não tem nada, por isso que está pobre, é pobre de espírito mesmo. Aquele na condição do orgulhoso, que aí é pobre de espírito, e não na condição do humilde, que é pobre de espírito. Olha só, são duas formas de falar o pobre de espírito que tem uma condição diferente. Então, nós não temos quase nada e a gente ainda olha o outro com orgulho, com desdém. E às vezes esse é que vai nos ajudar na hora que a gente mais precisa nesse plano espiritual, porque ele está numa condição de servir, de amar. Ele já perdeu tudo. Então, o que ele tem agora é amar e servir. Então, ele pode dar
ele tem muito para dar. Ele adquiriu essa experiência ao passar por todas as diversidades, por todas as provas, expiações que passou, com êxito, com condição de crescimento. E às vezes nós não passamos dessa forma. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação deste princípio, o das encarnações sucessivas. Então a gente, de todas as nossas encarnações, né, que a gente vem, nas quais aquelas que foram mais elevadas em uma existência terrena são rebaixadas à última categoria na existência seguinte, caso tenham sido dominados pelo orgulho e pela ambição. Então, nessa condição aqui, o que eles estão falando? Eu tinha uma condição muito boa, eu era muito rica, eu tinha muito dinheiro, mas eu não olhei para ninguém. Eu fui muito egoísta porque eu vivi somente para os meus recursos, para os meus afins, para as minhas coisas. E aí eu venho numa outra reencarnação pobre, para poder ver o que o pobre passa. Para poder rever, aí não é porque fica parecendo assim, Deus está me castigando. Não, é para que a gente possa, porque Deus não está aqui, eu vou te castigar. Isso é coisa nossa, pela nossa elevação ou não, aí a gente faz isso. Porque Deus vai permitir que esse aqui passe para que ele se rebaixe, humilhe, para que ele possa saber o que é ser humilde, de verdade, esse humilde que ama, esse humilde que tem empatia, esse humilde que percebe o outro, esse humilde que não ignora ninguém. Então, esse é o valor, esse é o objetivo das encarnações sucessivas, né? Porque se eu me perdi completamente tendo muito, na próxima eu posso me recuperar quem eu sou, né? Realmente quais são os valores para que eu possa auxiliar. Da próxima vez, quando eu tiver, eu vou ver o outro e vou facilitar a vida dele. E agora, na condição que nós estamos, com comida cara, tudo está caro, não tem só comida, tudo está caro, falta de emprego. Nós vamos precisar estar olhando para os lados e ver como as pessoas estão. Porque terão muitas pessoas, aliás, estão já, né? Passando dificuldade e não têm o alimento do dia. E se nós temos a condição, porque nós não precisamos ser ricos para poder dar para alguém. Nós temos aí várias histórias de que, dividindo o nosso com amor, nós ganhamos mais. Não procureis o primeiro lugar na terra, nem vos coloqueis acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, para que a gente possa ocupar esse lugar que a mãe vem falar, a mulher de Zebedeu vem falar para seus filhos, né, para Jesus sobre seus filhos, Tiago e João, nós só teremos condição de estar nesse lugar, direita e esquerda, se nós conseguirmos beber do cálice
que Jesus bebeu. Estamos preparando para isso? Para beber do cálice que Jesus bebeu? Paulo de Tarso, Paulo apóstolo, ele bebeu desse cálice também. Francisco de Assis também bebeu desse cálice. Eu acredito que Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, eu acho que Chico Xavier também bebeu desse cálice, porque eles fizeram o seu trabalho, lembrando da sua insignificância, não desmerecendo a si, mas sabendo que esse trabalho é de Deus e não é dele. Que eles somente estavam sendo o mediador, estavam sendo somente a ponte entre Deus e ao Filho. E eles estavam ali fazendo um trabalho com muito amor e respeito, não só àquelas pessoas, mas respeito a Deus, respeito às coisas divinas. Então, eles têm certeza que eles estão numa condição muito melhor e é por isso que eles conseguiram fazer esta lição, coisa que talvez nós não conseguiríamos, porque nós ainda não nos dispusemos a beber desse cálice, a trabalhar sem esperar nada, simplesmente pelo prazer de servir com Jesus, sem receber nada, sem direito a um parabéns, sem direito a nada, simplesmente porque já conscientemente temos dentro de nós a condição de dar, de servir, de amar. Mas nós vamos chegar nesse ponto, né? Nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos aqui aprendendo sobre isso. E nós vamos conseguir vencer a nós mesmos, vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nossa vaidade, e nós vamos conduzir o nosso caminho para um mundo melhor. Obrigada a todos, que nós possamos... até que não acabou aqui não, peraí, deixa eu ver aqui. Não, já fez. Então, vamos agradecer a Deus esse momento onde a gente aprende sobre a humildade, o servir, sobre o nos colocar no lugar onde nós ocupamos, né? O lugar de Deus é o lugar de Deus, o lugar de Jesus é o lugar de Jesus. O nosso lugar é o nosso lugar. Então, que a gente não queira extrapolar e se achar na condição maior do que somos, porque nós somos pequeninos ainda, mas nós podemos nos transformar em pessoas de grande valor sentimental e de amor. Que todos aqueles que estão sobrecarregados possam ser aliviados, que todos aqueles que estão sentindo dores possam sentir esse alívio, possam ser tratados. Ó meu Jesus, nos auxilia nesse momento e livra todos aqueles que ainda estão escravos de alguma forma, que estão presos de alguma forma a coisas ou a pessoas. Nosso Deus misericordioso nos guarda de ser ainda egoístas, nos ajuda a vencer isso em nós, nos fortaleça naquilo que a gente tem de melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Obrigada a todos por estar juntos, né, fazendo oração. Que todos possam ter bons sonhos, bom sono, boa noite. E amanhã seja um lindo dia, um bom dia de domingo. Fiquem com Deus. Muito obrigada.